Olá! Sejam bem-vindos ao canal, a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristiane Bretas e hoje, como toda quarta-feira, nós temos mais um episódio da nossa série Universo dos Medicamentos. E no vídeo de hoje nós vamos continuar discutindo a farmacologia dos sistemas. Na semana passada, nós começamos a falar da farmacologia do sistema nervoso autônomo. E na ocasião, nós vimos que há um fluxo de informações de mão dupla entre a periferia e o sistema nervoso central, e que o neurônio é a unidade funcional do sistema nervoso. O fluxo de informações da periferia para o sistema nervoso central é possível em função do sistema nervoso periférico sensorial, enquanto o fluxo de informações do sistema nervoso central para a periferia é possível por conta do sistema nervoso periférico motor. O sistema nervoso periférico motor, por sua vez, se subdivide em somático e autonômico. O sistema nervoso periférico motor somático está associado a ações de controle voluntário, enquanto o sistema nervoso periférico motor autonômico está associado a ações de controle involuntário. O sistema nervoso periférico motor autonômico se subdivide em simpático, cujo tônus predomina numa situação de estresse, e parasimpático, cujo tônus predomina numa situação de saciedade, de repouso. Nesse fluxo de informações há o envolvimento tanto de uma linguagem elétrica como de uma linguagem química envolvendo neurotransmissores. Dentre os vários neurotransmissores associados à linguagem química, a acetilcolina está envolvida tanto com ações somáticas como autonômicas, uma vez que o motoneurônio, assim como as fibras pós-ganglionares simpáticas e parasimpáticas, são todas colinérgicas. No caso, as ações da acetilcolina são mediadas pelo receptor inotrópico nicotínico, presente tanto na placa motora da fibra muscular esquelética, como nos gânglios autonômicos simpáticos e parasimpáticos. A acetilcolina também é um neurotransmissor do sistema nervoso autônomo parasimpático, uma vez que todas as fibras pós-ganglionares parasimpáticas são colinérgicas. E nos órgãos efetores, as ações da acetilcolina são mediadas por receptores metabotrópicos muscarínicos. Apenas a fibra pós-ganglionar simpática que inerva as glândulas sudoríparas são fibras colinérgicas. E nas células das glândulas sudoríparas há a presença também de receptores muscarínicos. No vídeo de hoje, nós falaremos fundamentalmente dos fármacos colinérgicos, ou seja, os fármacos que favorecem a ação colinérgica. E dentre eles, nosso foco abrangerá os fármacos anticolinesterásicos e os agonistas muscarínicos. Você quer saber como que esses fármacos atuam? Quais seus efeitos farmacológicos, desejados e indesejados, seus usos clínicos e suas contraindicações? Então continue assistindo esse vídeo. As referências de colaboração do mesmo se encontram aqui na sua descrição. Em vídeos anteriores, vimos que na ciência que estuda os fármacos, os efeitos farmacológicos das substâncias são investigados sob a ótica da farmacodinâmica. De acordo com os princípios da farmacodinâmica, a partir da interação de um fármaco com seu alvo farmacológico, ocorrem mudanças bioquímicas e fisiológicas que alteram a função do tecido. A grande maioria dos fármacos determinam suas ações ligando-se a receptores farmacológicos, isto é, componentes celulares, majoritariamente de natureza proteica, como enzimas, canais iônicos, proteínas transportadoras e receptores que medeiam as ações de moléculas endógenas. Assim, o mecanismo de ação das substâncias, que abrange sua interação com o receptor farmacológico, explica os efeitos farmacológicos dos fármacos. Obviamente, esses efeitos também dependerão da localização do receptor farmacológico, de modo que a interação fármaco-receptor em células do tecido-alvo está associada à observação de efeitos desejados, enquanto em tecidos não-alvo implica na determinação de outros efeitos que cursam com os efeitos desejados. Os usos clínicos dos fármacos podem ser discutidos, então, a partir dos efeitos desejados decorrentes da interação fármaco-receptor em células do tecido-alvo. A partir dos efeitos colaterais decorrentes da interação fármaco-receptor em células de tecido não-alvo, podemos discutir não somente as contraindicações, como a adesão do paciente à farmacoterapia. Podemos esperar, portanto, que quanto menos seletivo o fármaco for para receptores farmacológicos presentes apenas em células do tecido-alvo, mais numerosos serão os efeitos colaterais. Então, pode-se esperar um maior número de contraindicações, bem como uma menor adesão à farmacoterapia.
Logo, para conseguirmos discutir os usos clínicos e as contraindicações dos agonistas muscarínicos e dos anticolinesteráticos, o primeiro passo é identificar seus respectivos receptores farmacológicos e verificar a sua localização. Os receptores muscarínicos da acetilcolina constituem os receptores farmacológicos dos fármacos agonistas muscarínicos, como o alcaloide pilocarpina e o éster de colina betanecol. A molécula do betanecol, inclusive, é um híbrido de dois outros ésteres de colina, a metacolina e o carbacol, sendo considerado mais interessante que ambas para utilização sistêmica na terapêutica. Notem a presença de cargas positivas em alguns agonistas muscarínicos. A consequente polaridade decorrente da presença dessa carga impacta diretamente na farmacocinética dessas moléculas, pois limita sua passagem por barreiras biológicas, especialmente a barreira hematoencefálica. Como os agonistas muscarínicos abrangem moléculas que apresentam afinidade e eficácia intrínseca frente aos 5 subtipos de receptores muscarínicos, elas são capazes de deflagrar as respectivas cascatas de transdução de sinal, imitando a princípio todas as ações da acetilcolina mediadas por receptores muscarínicos, onde quer que eles estejam. Assim, por conta do seu mecanismo de ação, os agonistas muscarínicos podem ser denominados de parasimpatomiméticos de ação direta. A falta de seletividade para os subtipos de receptores muscarínicos faz com que esses fármacos apresentem muitos efeitos colaterais e muitas contraindicações, de modo que não constituem fármacos amplamente usados na terapêutica. Já os anticolinesteráticos, como a fisostigmina, o hidrofônio e o ecotiofato, apresentam como seu receptor farmacológico a enzima colinesterase, que é responsável pela hidrólise da acetilcolina e, consequentemente, pelo término dos seus efeitos. As colinesterases específicas para a acetilcolina se encontram em todas as sinapses colinérgicas, nicotínicas e muscarínicas. Colinesterases inespecíficas também se encontram presentes na circulação sistêmica, de modo que a acetilcolina não é capaz de atuar como hormônio, não mediando efeitos em sítios onde não há inervação colinérgica. Isso também explica por que a acetilcolina e outras moléculas suscetíveis à colinesterase plasmática, como a metacolina, não são utilizados objetivando efeitos sistêmicos. Assim, a inibição da colinesterase pelo hidrofônio, pela fisostigmina, dentre outros anticolinesteráticos da classe química dos carbamatos, bem como pelo ecotiofato e outros organofosforados, leva ao aumento da acetilcolina em sinapses nicotínicas e muscarínicas. Por essa razão, os anticolinesteráticos são considerados colinoiméticos de ação indireta. O hidrofônio de ação curta e os anticolinesteráticos da classe química dos carbamatos se ligam à enzima de modo reversível, diferente dos organofosforados. Por isso, por ocasião de intoxicação por anticolinesteráticos, dentre várias medidas, o uso do reativador de colinesterase pralidoxima é necessário se o agente em questão for da classe química dos organofosforados. Essas moléculas, que abrangem defensivos agrícolas e gases de guerra, têm maior importância toxicológica do que clínica, embora o diflus e o ecotiofato possam ser usados topicamente no glaucoma. Podemos concluir então que, em função dos respectivos mecanismos de ação, tanto anticolinesteráticos como agonistas muscarínicos são capazes de favorecer as ações muscarínicas da acetilcolina. Por isso, essas classes farmacológicas compartilharão efeitos desejados, indesejados, usos clínicos e contraindicações, decorrentes da exacerbação da ação muscarínica. Porém, os agonistas muscarínicos costumam ser preconizados, já que os anticolinesteráticos seriam capazes de determinar mais efeitos colaterais, oriundos do favorecimento das ações nicotínicas, como um bloqueio de despolarização. Mas são as ações nicotínicas dos anticolinesteráticos que justificam o seu uso no diagnóstico e no tratamento sintomático da miastenia grave, bem como para a reversão do efeito de alguns bloqueadores neuromusculares, em um processo conhecido como descolarização. Em todas as situações, a disponibilidade de receptores nicotínicos para a acetilcolina se ligar se encontra diminuída, o que compromete a contração da musculatura esquelética. Na miastenia grave, isso ocorre na maior parte das vezes pela ocorrência de autoanticorpos contra os receptores nicotínicos da placa motora. Já no caso do uso de fármacos bloqueadores neuromusculares, como o pancurônio, os sítios de ligação da acetilcolina no receptor nicotínico se encontram ocupados por antagonistas competitivos, fármacos com afinidade, porém sem eficácia intrínseca, e incapazes de ativar o mecanismo de transdução de sinal que culmina na contração muscular. Assim,
Em ambos os casos, o uso de anticolinesterásicos aumentará então a disponibilidade da acetilcolina nas sinapses nicotínicas, aumentando a probabilidade desse neurotransmissor se ligar ao seu sítio e deflagrar a resposta contrátil. Nesse contexto, as ações muscarínicas favorecidas em paralelo constituirão efeitos indesejados, que poderão ser mitigados por antagonistas muscarínicos. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Cabe sinalizar que, por conta da sua ação curta, o hidrofônio só é usado para diagnóstico da miastenia grave, enquanto os carbamatos são usados no tratamento sintomático dessa doença e na descolarização. Mas afinal, quais os efeitos farmacológicos, os usos clínicos e as contraindicações decorrentes do favorecimento das ações muscarínicas que são comuns entre agonistas muscarínicos e anticolinesterásicos? Em células das glândulas exócrinas, na musculatura lisa dos brônquios, da bexiga e do intestino, bem como na pupila, no músculo ciliar e no endotélio vascular, observamos a expressão de receptores muscarínicos subtipo 3. Assim como os subtipos M1 e M5, os receptores M3 são metabotrópicos acoplados à proteína GQ. Logo, a ocupação desses receptores pela acetilcolina ou fármacos agonistas muscarínicos leva à ativação da fosfolipase C, produção de inositol-fosfato e o aumento consequente do nível de cálcio citossólico. Assim, eventos excitatórios são evidenciados nesses tipos celulares, como salivação, sudorese, lacrimejamento, bem como contrição da pupila e do músculo ciliar. Em adição, é possível observar contração da musculatura lisa brônquica e dos tratos intestinal e geniturinário. A produção de óxido nítrico no endotélio vascular está associada à vasodilatação. Por isso, esses fármacos podem ser usados para aumentar a salivação em casos de boca seca, para aumentar a drenagem do humor aquoso no tratamento do glaucoma e ainda favorecer a micção e a defecação em caso, respectivamente, de atonia da bexiga e constipação. A secreção de suor em paralelo é considerado um efeito indesejado, sendo menor com o uso sistêmico do agonista muscarínico beta-necol que da pilocarpina, de modo que essa última é mais utilizada por via tópica, objetivando um efeito local, como para o tratamento do glaucoma. Asma e doenças pulmonares obstrutivas constituem exemplos de algumas contraindicações. É importante salientar que a acetilcolina e outros agonistas muscarínicos, ao se ligarem a receptores acoplados à proteína GQ nas células enterocromafim e parietal, também acabam por favorecer a secreção ácida gástrica, o que torna esses fármacos contraindicados para portadores de úlcera. Já no coração, mais precisamente nos nódulos e nos átrios, o subtipo de receptor muscarínico expresso é o M2, acoplado à proteína GI. Então, mediante a ligação de agonistas, a ativação da cascata de transdução de sinal abrange a inibição da enzima adenilciclase com redução da produção basal de AMP cíclico. Nesses tipos celulares, a ativação da proteína GI também favorece o efluxo de potássio. Esses eventos celulares em conjunto levam à redução de todas as atividades cardíacas, determinando efeito crono, dromo e inotrópico negativos. A redução da frequência cardíaca e da contratilidade miocárdica, somadas à vasodilatação decorrente da produção de óxido nítrico no endotélio vascular, que alguns agentes podem determinar, estão associados à redução da pressão arterial. Mas, a princípio, todas as ações cardiovasculares dos colinomiméticos são consideradas indesejadas. Por isso, fármacos com menos ações sobre o sistema cardiovascular, como beta-necol, são preconizados. Podemos ver que conhecer o mecanismo de transdução de sinal associado à macromolécula que medeia a ação do agonista endógeno, bem como saber se o ligante em questão é agonista ou antagonista desse receptor, é bastante relevante para a compreensão dos efeitos decorrentes dessa interação. Por conta da estrutura química, nem todos os anticolinesterásicos e agonistas muscarínicos apresentam lipossolubilidade para serem distribuídos para o sistema nervoso central. Os agonistas muscarínicos que atravessam a barreira hematoencefálica determinam excitação ou ativação cortical semelhante à observada mediante a administração local de anticolinesterásicos ou estimulação elétrica. Os achados sugerem que os receptores muscarínicos podem ter um papel importante na função cognitiva, controle motor, regulação do apetite e nocepção, dentre outros processos, tornando os colinomiméticos interessantes para o tratamento de doenças como o mal de Alzheimer. Ficou curioso sobre os efeitos farmacológicos dos anticolinérgicos, bem como seus usos clínicos e contraindicações? Então vocês não podem perder os próximos episódios dessa série, sempre às quartas-feiras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, salvem, curtam, compartilhem, sigam o perfil do Science Rocks no Instagram e no canal do YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que a gente traga algum assunto em especial,
Deixa aqui embaixo nos comentários. Obrigada e até a próxima!